Você está na terceira idade? A gente quer conhecer o público que está assistindo a gente. Se sim ou se não, por enquanto está zerado, que a gente acabou de abrir a enquete, então você pode participar a partir de agora, tá bom? Mas no nosso WhatsApp, já sabe o nosso número para participar todos os dias. Pois é, gente, um tema importante e para trazer uma consciência maior sobre os direitos dos idosos. A gente tem que conversar sobre isso aqui. É verdade, falar sobre o Junho Violeta, tem até uma cor, gente, que alerta para os diferentes tipos de violência praticadas contra pessoas idosas. Então, para esse bate-papo, a gente convidou a advogada Débora Barros, que entende muito desse assunto, também direito de família, direito também para aquela pessoa deficiente, que precisa de um cuidado especial. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom estar com vocês de novo. Vamos lá, então, falar sobre esse tema tão importante aqui, né? A gente sabe que existem vários tipos de violência além da violência física. Então, doutora, quais são as formas mais frequentes, infelizmente, de maus tratos e que a gente precisa trazer aqui como um alerta? Quando a gente fala dos idosos, né, a gente tem um grupo mais vulnerável da população. Né? Então, os idosos, eles são colocados como uma parcela mais vulnerável da população que demanda um pouco mais de cuidado e de atenção. Então, as violências cometidas, né, mais frequentemente contra os idosos, nem sempre é encaixado na violência física. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o abandono, a negligência contra os idosos, isso é uma forma de violência. A gente tem a violência psicológica, né? Humilhações, algumas formas de bullying, vamos dizer assim, praticado contra os idosos, isso também é uma forma de violência. E a violência patrimonial, que é a maior praticada aí contra os idosos. Então, isso também é uma forma de violência. Né? E quando a gente fala da violência patrimonial, o que a gente pode abranger aí dessa violência patrimonial? Como eu disse, os idosos, eles são uma parcela mais vulnerável da população. E hoje o que a gente mais vê aí, por exemplo, são essas questões aí de golpes em rede social, né? De golpes aí envolvendo banco, envolvendo outras instituições, né? Com essa gama de informações que estão aí divulgadas hoje em dia, os idosos, eles são uma parcela muito visada desse tipo. E isso também configura uma violência patrimonial. Por quê? Estão se apropriando, né, de valores dos idosos por meio de golpes ou por meio de fraudes. Então, essa é a maior violência hoje, infelizmente, praticada aí contra os idosos. Estou vendo aqui no nosso WhatsApp, muita gente já participando, mandando aqui hashtag sim ou hashtag não, tá bom? O que eu quero lembrar é que você pode concorrer também a um par de convites para o Cinemark, mandando a sua perguntinha com o hashtag falando nisso. Você põe tudo juntinho, não tem erro. Aí você já vai participar, tá bom? Mandando pra gente algum caso que você já presenciou, né? E também já, né, ou conhece alguém que está passando por uma situação. Eu só vou me corrigir aqui, que eu falei que a doutora é especialista em pessoas, né, que têm a deficiência, mas na verdade são pessoas portadores de deficiência, tá bom? Que o jeito certo de falar agora é esse. Doutora, se eu percebo que algum idoso perto de mim está passando por uma situação como essa, né, de algum tipo de, seja do golpe que a doutora falou, patrimonial, ou algum tipo de abuso também, verbal, o nosso vizinho passa, se houve alguma coisa. O que eu faço para denunciar ou para ajudar essa pessoa? Qual que é a maneira certa e correta? A gente tem o Disque Denúncia, né, contra o idoso, que é o Disque 100. O Disque 100, ele garante o anonimato. Tá? Então, você pode, se presenciou ali alguma forma de violência contra o idoso, se esse idoso está em risco, você pode ligar no Disque 100 e aí é garantido também o anonimato. Se quiser se identificar, pode, mas é garantido o anonimato. Tem também outras formas de ofertar essa denúncia, então procurando diretamente o Ministério Público, nas delegacias da pessoa idosa, né? Então tem municípios que têm delegacias específicas para a pessoa idosa, então pode ser procurado também. E o 190, num caso mais urgente ali, de que a violência está ocorrendo naquele momento e precisa de uma interferência imediata. E é importante sim denunciar, porque muitas vezes o idoso mesmo, ele não consegue, né, formalizar essa denúncia, ele não tem o conhecimento para fazer. Então, as pessoas que estão ao redor dele precisam fazer isso, precisam agir dessa forma. E se você conhece ou tem contato, né, com pessoas que estão passando por essas condições, é por isso que a gente trouxe esse tema aqui, para exatamente trazer conhecimento e o caminho para que essas situações parem, para que essas situações brequem. E se você quiser também uma consultoria mais especializada, a gente sempre deixa aqui o Instagram dos profissionais competentes
que vêm conversar com a gente, como a doutora Débora Barros, ela é advogada, especialista em direito do trabalho, família e também para pessoas com deficiência, tá bom? deborahbarros.adv. Voltando para cá, a gente volta a falar de algo muito importante, direito dos idosos, e você pode participar com a gente, tem a enquete pelo 997167989, você pode responder essa pergunta muito simples. Você está na terceira idade ou na melhor idade? Conta pra gente, hashtag sim, hashtag não, temos aí uns 50%. Os outros 50% podem estar com 40, 30 anos, né? Mas a gente está tendo um equilíbrio, por enquanto, nos nossos telespectadores. Muito legal. Manda pra gente, se sim, o que você ama de estar na terceira idade. E até mesmo a dificuldade que você percebe como idoso no seu dia a dia, na hora de parar um carro, na gentileza também das pessoas, na hora de pegar uma fila. Comenta com a gente. É legal você dar seu feedback. Tem sido respeitada e respeitado como idoso? Sim ou não? A advogada Débora Barros, nossa referência hoje aqui no assunto, traz informações, responde as suas perguntinhas também. Lembrando, mandou perguntinha com hashtag falando nisso, a gente tem um par de convites aqui do Cinemark para você, tá bom? Até para dar para você de presente aí, nosso amigo e amiga idosa, esse passeio por nossa conta, tá bom? Manda pra gente perguntinha que a doutora responde, mas agora tem pergunta direto do açaí para a doutora. Estou aqui com o seu Wilson, tem 72 anos e sempre viaja de ônibus, tanto aqui em São José, ele vai para São Paulo também. E aí, para reservar a passagem gratuitamente, como que funciona? Sim, antes eu não sabia, eu fui uma vez sem saber, mas eu sempre comprava. Mas aí, como eu tenho direito, então eu me informei lá na rodoviária, em Caçapava, não é só daqui não, de Caçapava. E é com 4, 5 dias de antecedências que você consegue o ônibus grátis. Então o senhor precisa, como se fosse reservar o seu nome? Isso, reservar. Eles dão uma passagem para você por aquele dia. Será que isso é correto? Vamos saber se está tudo certinho? Sim, está correto. Tá? Existe a gratuidade para pessoa idosa no transporte público, seja municipal, né, o urbano, que dentro da cidade onde a pessoa mora mesmo, o intermunicipal, né, que aí vai de acordo com as regras de cada estado. Aqui no estado de São Paulo, existe essa regra mesmo, entre um município e outro, é preciso reservar. Tá? Fazer a reserva da passagem tem direito à gratuidade. E tem também a gratuidade para transporte interestadual, mas aí também a gente tem um outro requisito que contempla a renda da pessoa idosa. Tá? A pessoa idosa ela tem que ser enquadrada numa pessoa idosa de baixa renda, então se ela ganha até 2 salários mínimos, ela consegue reservar essa passagem também interestadual para fazer a viagem gratuita. Lembrando que a gratuidade do transporte é para o idoso. Os acompanhantes não têm essa gratuidade, tá? A não ser que esse idoso ele precise desse acompanhamento. Então, se ele tiver ali uma dificuldade de locomoção ou até mesmo uma incapacidade de estar ali sozinho e aí tiver, né, esse acompanhante, isso tudo tem que estar especificado num laudo médico e aí também pode pedir a gratuidade para esse acompanhante. Nos casos em que o idoso está lá pleno, maravilhoso, passeando, aí não, é só ele mesmo. Vamos aos comentários e participações. Antes, mandar um abraço especial aqui para o Pedro, que está longe da terceira idade, mas hoje está ficando mais velho, fazendo 17 anos. Está bem longe, Parabéns, né? meu querido. Deus abençoe muito o futuro jornalista, Olha, viu? quem Que sabe legal. um colega nosso aqui da Band Vale, hein, Pedro? Que bacana, Parabéns. viu? Parabéns. Saúde para você, tá bom? Bom, primeiro comentário da Roseli. A Roseli que fala que sim, está na terceira idade e com muito orgulho. Muito legal, um beijo para você. Mais participações, Sidneia. Falta um ano para chegar na terceira idade, mas já considero e já sofri golpes. Falando que era do INSS. Que alerta, hein? Como a doutora explicou, é uma maneira de violência, né? Chamada violência patrimonial. Sidneia, ainda bem que você estava esperta e não caiu nesse golpe, E né? percebeu, viu? Fica com a gente no programa, a gente vai trazer mais alertas sobre isso também, viu? E a Sueli, vamos colocar mais a Sueli? Só pra gente, depois a gente volta mais com a participação de vocês, viu? Boa tarde, tem um irmão com demência e ganha um salário mínimo do INSS. Como faço para ele receber 25% a mais? Doutora, é possível isso? Obrigado, viu, Sueli? Um beijo para você. É possível, desde que essa pessoa receba uma aposentadoria. Há uma diferença, tá, entre um benefício previdenciário que a gente chama um benefício assistencial, que é o BPC,
é o benefício de prestação continuada e a aposentadoria. Esse benefício ele é destinado a pessoas com deficiência e idosos em estado de vulnerabilidade, que não possuem outra forma de renda, tem os critérios lá específicos do INSS. Tá? Quando essa pessoa está enquadrada nesse benefício, ela não tem direito a esses 25%. Se a pessoa recebe uma aposentadoria e precisa, sim, de um cuidado extra, né, de uma pessoa que acompanhe ou tem outros gastos comprovados, tanto a pessoa idosa quanto a pessoa com deficiência tem o direito aos 25% de acréscimo na aposentadoria. É diferente. Olha, e se você quiser mais informações, dicas e conteúdos relacionados ao assunto que a gente está tratando aqui, pode seguir também a doutora Débora Barros. Está aqui, olha, o Instagram dela, estava até dando uma espiadinha nos conteúdos. No próximo bloco a gente mostra mais para você, tá? Mas está aqui, olha, deborabarros.adv. A doutora, ela é especialista em direito do trabalho, direito de família e também para pessoas com deficiência. E aqui tem um canal de comunicação com ela que você pode conversar, mandar a sua dúvida diretamente para a doutora Débora, tá bom? E agora a gente volta a conversar sobre o Junho Violeta, que é um mês de alerta, né, para os diferentes tipos de violência praticadas contra pessoas idosas. E aí você pode participar deixando o seu depoimento, de repente a sua dúvida e também participando da nossa enquete pelo WhatsApp 997 16 7989. Vamos colocar na tela o resultado já final praticamente. E aí, você está na terceira idade? Hoje, o público que está nos assistindo, sim, a maioria, 56%, dizendo que está na melhor idade. Já aproveita que está no celular falando com a gente no WhatsApp, coloque hashtag falando nisso e compartilhe como que é estar na terceira idade para você. Quais as dificuldades que você percebe no seu dia a dia? Você se sente respeitada? Respeitado? Sim ou não? A nossa querida amiga advogada Débora Barros vai responder suas perguntinhas, colocando o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark. Agora tem outra pergunta para você, doutora, direto do Açaí. Agora a minha conversa é com o seu Nelson, que tem 67 anos, chegou recentemente aqui para o Vale do Paraíba, morava em São Paulo e a gente estava conversando sobre vaga exclusiva para pessoas da terceira idade. E em São Paulo é de um jeito, aqui o senhor está observando algo meio chato, né? Bom, o que eu observei aqui nas vagas, quando você vai a um shopping, por exemplo, o pessoal, tem muita gente que estaciona na vaga do idoso. E aqui em São José dos Campos, a regra normal é apenas colocar um bilhete, comunicar que a pessoa estacionou e acabou, e fica por isso mesmo. Eu estou acostumado em Guarulhos, principalmente lá em São Paulo, propriamente dito, né? No Center Norte ou qualquer shopping lá da Grande São Paulo. Se você estacionar numa vaga de idoso, a própria CIT aparece, coloca um bilhete de multa se não tiver o cartão. O correto seria realmente ter o cartão em todos os carros estacionados na vaga, né? É isso mesmo? É isso mesmo, ele está corretíssimo. Então, se o carro está estacionado numa vaga exclusiva para idoso e não tem o cartão de identificação, tá? Pode ser acionado, inclusive em locais privados, né? Dentro do estacionamento de shopping, do estacionamento de um supermercado. Então, você tem um carro lá sem a identificação, pode acionar, tá? A Secretaria de Mobilidade, né? Na pessoa do marronzinho, enfim, o agente da mobilidade lá e aplicar sim uma multa, porque está indevido ali o estacionamento. Inclusive você que é acompanhante também, né? Eu, por exemplo, às vezes saio com meu pai e com minha mãe e eles têm a plaquinha e eles colocam no meu carro para parar na vaga que eles têm direito, tá bom? Mas tem que ter a plaquinha. Tem muita perguntinha e, na verdade, comentários chegando pelo WhatsApp. Vamos colocar na tela o primeiro desse bloco? O Venâncio, aqui de São José dos Campos. Não estou na terceira idade, mas estou chegando lá. Em dezembro faço 59. Gostaria de saber os direitos legais dos idosos. Um abração, meu amigo. Vamos citar alguns que a gente acaba até esquecendo que existem? Vamos colocar alguns aqui. São vários direitos que os idosos têm, a gente já conversou aqui, né, pincelou um pouquinho sobre eles, mas o principal é a assistência ao idoso, né, responsabilidade da família e do Estado garantir o bem-estar da pessoa idosa. Né? Então, com essa garantia, que é uma garantia constitucional, está lá na nossa Constituição, a pessoa idosa, ela tem direito à saúde, ela tem direito à moradia, ela tem direito ao transporte, tudo isso com prioridade ou até mesmo gratuidade. Então, esses são alguns direitos aí dos idosos. E quando a gente fala mais na questão da questão da dignidade, né, da saúde, da moradia, que são pontos aí de atenção com a pessoa idosa, a gente tem a questão da prioridade,
seja numa fila para marcar uma consulta, então ele tem aí uma prioridade para passar à frente. Né? E aí a gente tem também outras questões. Então, por exemplo, o direito à moradia. Então, o idoso que não tem ali um familiar ou está numa questão de vulnerabilidade, ele tem direito à moradia também gratuita pelo Estado. Quando a gente fala Estado, né, município, Estado, União, enfim. E é uma garantia aí constitucional. Vamos agora a mais participações e você pode fazer como essa pessoa fez, ela não quis se identificar e aí a gente coloca como anônimo, tá bom? É só deixar, olha, eu não quero me identificar e a pergunta sai dessa maneira. Doutora, tá aí, olha, ela disse o seguinte, meu marido recebe LOAS, eu tenho 63 anos, é possível receber também? Esse LOAS é o BPC, né, que a gente fala, que é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial destinado a pessoas idosas que não têm outra fonte de renda, pessoas idosas vulneráveis, tá? E ele é um benefício pessoal, é destinado a cada pessoa idosa. Então, se o marido dela recebe esse benefício, né, o BPC, e ela, quando chegar aos 65 anos, porque ele é um pouquinho diferente, tá? O Estatuto do Idoso, ele classifica como pessoa idosa, pessoas a partir dos 60 anos. Mas pessoas que podem receber esse benefício, o BPC, são pessoas a partir dos 65 anos. Tá? Então, tem esse critério aí que é um pouquinho diferente. E ela pode receber desde que ela se enquadre também nas regras do BPC. Além da idade, tem um critério de avaliação de renda também, onde ela vai ser avaliada lá na assistência social do município dela, né? No CREAS, no CRAS, e aí eles vão dar um encaminhamento nesse benefício. A Nanda mandou para a gente um comentário sobre os pais de um assunto que a gente já tratou aqui durante nossa conversa com a doutora Débora. Olha que interessante, na tela, por favor. Meus pais já viajaram com direito à passagem da terceira idade. Eles amam, que legal. Se tem o direito, tem que usar mesmo. Obrigado, viu, Nanda, pelo seu depoimento. Vamos lá, mais participações. Fabiana Santos, de São José. Nos casos em que os idosos com dificuldades financeiras ou com situações de vulnerabilidade podem solicitar para os filhos uma pensão alimentícia. Colocou hashtag falando nisso, está concorrendo a um par de convites. Interessante a pergunta da Fabiana, né, doutora? Pode e deve, tá? Porque é direito da pessoa idosa ter a dignidade, como nós falamos aqui. Né? E a responsabilidade da pessoa idosa, ela primeiramente é da família. Então, se a família tem plenas condições de dar ali uma vida digna, garantir a moradia, garantir a alimentação e a saúde do idoso, a responsabilidade é dela. Então, a pessoa idosa, que ela não tem condições ali de se manter, ou ela tem uma dificuldade de se manter, ela pode sim pleitear dos filhos uma pensão alimentícia mensalmente. Tem tantos direitos que muitas vezes você nem imagina que você pode até resolver situações na sua vida neste momento. Tá bom? Então a doutora Débora Barros, ela pode te ajudar também pelo Instagram. A gente vai colocar na tela para vocês, deborabagos.adv. Vale a pena seguir a doutora, porque lá ela posta muito, gente, conteúdo do que está acontecendo. Ela responde a sua dúvida também. Pode mandar lá para ela um direct, uma mensagem, e ela vai te ajudar, tá bom? A gente comentou aqui, né? A doutora entende muito desse direito que a gente está comentando aqui hoje, mas também de direito do trabalho, família, pessoa com deficiência. Mande mensagem para a doutora e pode seguir, que vale muito a pena, tá? Eu já estou seguindo aqui, ó, seguido por Lucas Sanseverino, e tenho aprendido muito com a doutora. Na tela, então, comentários, e você também pode mandar o seu, tá? 997167989, com a hashtag falando nisso. A gente faz o sorteio já de um par de convites para o cinema. Rosimar, hoje existe uma carteira digital, não há necessidade de cartão, basta que o carro esteja vinculado. Isso é real, doutora? Tem essa possibilidade, mas aí que tá. Se a pessoa idosa não está andando naquele carro, não tem como identificar. Então, não necessariamente, como você trouxe mesmo uma situação, às vezes seus pais estão com você, aí o carro é seu, não está vinculado lá, você não vai poder vincular. Senão eu vou passear com o carro do meu pai, né? Isso, quem é folgado, não é que eu vou fazer isso, mas quem é folgado faz isso. Né? Tá, então tem essa possibilidade, mas é mais difícil, porque normalmente o idoso ele vai estar andando com uma outra pessoa. Fica esse alerta, tá, amigo? Cuidado aí para não levar a multa. Tá? Carmen está participando com a gente aqui. Obrigado, viu, Carmen, pela sua participação. Sim, gostaria de saber se completando 60 anos, temos o direito de não pagar passagem de ônibus.
Sim, tem esse direito na passagem urbana, né, municipal, dentro do próprio município. Ela precisa buscar a prefeitura, né, ou a secretaria de transporte do idoso do município dela, né, não sei onde ela mora, mas aí ela pode buscar e fazer esse cadastro e ela vai ter o direito, sim, de utilizar o transporte público de forma gratuita. Agora a gente vai receber um carinho aqui, amigo, da Maria Lucinéia. E ela diz assim, olha, estou com 60 anos e adoro vocês. Obrigada, viu, Lucinéia? Foto linda dela, amei, viu? Um beijo, viu? Boa tarde, adoro estar na melhor idade, trabalho todos os dias. Parabéns, Celeste, pela disposição, que Deus conserve bastante assim, viu? Fátima Siqueira, ela diz o seguinte, o idoso tem direito de passagem de avião grátis ou metade do preço e sempre que vamos agendar, nunca tem. Não sabia. Olha, não estou sabendo, não sei, a doutora talvez possa responder se há gratuidade para passagem de avião, né? Teve um programa que eles ficaram de instituir, realmente eu não estou atualizada se foi finalizado isso ou não. Até então não existe gratuidade para pessoa idosa. Tá? O que a gente tem são algumas regras aí na aviação, no caso da pessoa com deficiência ou com a pessoa que tem a necessidade de um acompanhante. Essas pessoas sim têm um desconto, né? O acompanhante tem um desconto na passagem, mas nesses casos. Aí também eu vou estudar, mas não legal, tô sabendo. deixa uma dúvida aqui, a doutora vai postar nas redes sociais dela. Vamos mostrar aqui, ó. Opa. Então você segue a doutora agora, minha querida, que ela vai dar uma olhadinha certinho nisso e trazer essa informação direto do Instagram, tá bom? deborahbarros.adv. Corre lá que depois a doutora vai postar, que era até legal isso, doutora. Sim. Que eu vou ficar ligadinho também, seguindo a doutora, eu vou saber. Vamos colocar a Sueli Pena aqui ao vivo com a gente? Ela que mandou uma mensagem pra gente, uma perguntinha de Tremembé. Aposentei aos 62 e recebi pela média de contribuições de 94 em diante. Posso pedir revisão pela média antes de 94? Naquela época contribuía mais. Aí, não tem como a gente avaliar, né, porque é um trechinho muito pequeno, então tem que dar uma olhada na documentação. Então, o interessante para a Sueli é buscar um advogado especialista na área previdenciária, que vai poder te atender, tirar todas as suas dúvidas corretinhos. Então, é muito importante, como vocês falam aqui, de buscar um advogado que seja especialista na área em que a pessoa está com dificuldades. Então, Sueli busque um advogado previdenciarista para ele poder analisar aí sua dúvida. Agora a gente vai mostrar o comentário do José Benedito. E ele é de São José dos Campos, diz que já completou 60 anos e está usufruindo dos direitos, né, das pessoas na melhor idade. É isso aí. Parabéns, Benedito. Bacana, né, gente? Tuane também participando com a gente. Caso o idoso não solicitar sua aposentadoria, consegue se aposentar mesmo assim? Ele precisa pedir lá junto do INSS e precisa também, o que a gente chama de implementar requisitos, né? Então, a pessoa idosa não basta ter os 60 anos, né, os 65 anos ou os 62 anos, enfim, ele tem que implementar alguns requisitos. Então, a pessoa ela precisa se dirigir ao INSS até para poder saber se ela preenche esses requisitos para pedir ou não aí a sua aposentadoria, no caso da aposentadoria por idade. Tem um outro comentário, a pessoa não se identificou e não tem problema, tá bom? Na tela, por favor. A pessoa escreveu assim, eu quero falar sobre o banco do idoso, que os jovens não respeitam, até fingem que dormem. É uma situação que a gente tem até vergonha, né? Porque, poxa vida, um jovem tinha que ter a vergonha na cara e levantar. Não deveria nem sentar, tinha que ficar em pé, porque não é do idoso, então isso tem que ser feito, né? Seria proibido, mas é complicado também de fiscalizar. Fica na boa-fé e na educação de quem está ali, né, doutora? E aí é o direito que a gente falou que é garantido, né? É o direito aí à prioridade do idoso e a exclusividade quando a gente fala de vagas reservadas, né? Seja uma vaga reservada para parar no estacionamento, uma vaga para sentar no ônibus, ou até uma vaga numa espera, num show. Então, essas vagas e esses lugares têm que ser respeitados. Doutora, acho que dá tempo de mais uma perguntinha que chegou pra gente. Não tem o nome da participação, mas a gente agradece. Muito obrigado, viu? Não sou idoso, mas tenho hanseníase. Tem direito ao auxílio-doença? Como saber, doutora? Também é muito específico o caso, porque tem que analisar a questão dessa pessoa em particular, né? Quando a gente fala em direito ao benefício previdenciário, não basta a pessoa ter uma doença ou ter uma questão ali. Ela precisa que essa doença, ela torne a pessoa incapaz de alguma forma para que ela tenha o direito a esse benefício, seja uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente. Então, só tem como responder o caso dele
analisando, né, novamente aí um advogado especialista em direito previdenciário, analisando toda a documentação para saber se ele tem direito. Olha, e se você mandou pergunta aqui pra gente e não vai ter essa resposta agora que é ao vivo no programa, pode entrar em contato, tá bom? Com a doutora Débora Barros pelo Instagram, que tá aí pra você, deborabarros.adv. Mande a perguntinha para ela e ela vai responder com todo carinho para tirar as dúvidas e para você ter acessos também a conteúdos bem relevantes, inclusive sobre esse que a gente conversou aqui hoje. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Sempre excelente ter você aqui. Você de casa também pelas perguntinhas. Tem sorteio agora, rapidinho. Para você que participou com a gente, Cinemark. 1, 2, 3. Quem leva hoje é a pessoa. Quem é o sortudo? Claudete, obrigado. Nossa produção vai entrar em contato com você, viu? Olha, amanhã o programa tem um novo assunto. O que será que a gente vai conversar com você, hein? Vamos ver. Olá pessoal, sou o Dr. Rafael Petrolini, médico e neurocirurgião pela Universidade Federal de São Paulo. Estou aqui hoje convidando vocês a assistirem ao programa Falando Nisso, dia 6 de junho, sexta-feira, onde estaremos falando um pouco sobre as doenças do sistema nervoso central, tanto do cérebro quanto da coluna. Vem com a gente, vamos acompanhar aí essa entrevista. Vai ser incrível. Obrigado pela companhia de vocês. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Um beijo, a gente se vê amanhã.